Então, gente, bem-vindos aí a mais uma terça-feira. Obrigado mesmo pela participação de vocês. E nesse grupo a gente, como eu estava dizendo, nesse grupo a gente discute como que a gente potencializa nossas chances de trabalhar fisicamente em uma empresa gringa no exterior ou continuar do Brasil trabalhando para uma empresa no exterior e ganhar outra moeda, como em euro ou em dólar, por exemplo. Então, aqui a gente tem gente que está na Europa, a gente tem gente que está nos Estados Unidos, tem gente que está no Canadá. Eu, por exemplo, hoje falo dos Estados Unidos, mas já morei, tava conversando aqui agora, já morei na Itália alguns meses, já morei no Canadá alguns anos, já morei nos Estados Unidos em outro lugar. E é, essa troca de experiência é legal porque às vezes você não precisa passar pelo caminho todo do zero, entendeu? Você escuta de quem já passou e isso vai clareando um pouco a nossa própria jornada. Então, obrigado por compartilharem, é sempre muito inspirador. Eu adoro ouvir a história de cada um de vocês. Mas hoje a gente não vai falar de história, a gente vai falar de um problema real para entrevista de System Design, tá bom? O que é uma entrevista de System Design para vocês entenderem? Se você for fazer uma entrevista na gringa e você tiver menos de 5 anos de experiência, você quase que certamente não vai participar de uma entrevista de System Design. System Design é para gente que tenha pelo menos 5 anos de experiência, em vias gerais, tá bom? Se você tem mais de 5 anos de experiência, é muito provável que você tenha pelo menos uma entrevista de System Design. Se você tem mais de 10 anos de experiência, certeza que vai rolar. Entendeu? Se você tem 15 anos de experiência, você vai ter muitas entrevistas de System Design. E o que a gente tem visto é que o System Design ele é uma área muito abrangente e dependendo da área que você trabalha, por exemplo, se você trabalha com front-end, você não precisa abordar e tocar toda a questão de back-end e vice-versa. Eu trabalho com Android e no ano passado a gente teve uma entrevista de System Design fake, né, que foi quando eu apresentei a minha solução de Android, que tem quase relação nenhuma com o pessoal do back-end. Entendeu? Então, não existe a solução de System Design que resolve tudo para um sistema. Não, existe a solução front-end, existe a solução back-end, a solução DevOps, a solução banco de dados, a solução iOS, são System Designs diferentes. Hoje o Davidson vai apresentar uma solução para front-end, tá bom? É o mesmo problema que a gente vem abordando há algumas semanas, só que com a visão do entrevistado ser uma pessoa de front-end. Faz sentido? Então, pincelando o problema rapidinho, o problema era o seguinte. Basicamente, você tem uma loja de esportes e aí você tem um sistema interno onde internamente de dentro da loja, tá bom? Funcionários têm que ser capazes de fazer pesquisas de produtos. E isso a gente levantou uns requisitos ali e tal, vai ser basicamente o nome, descrição, aquela coisa de loja com o valor e a quantidade em estoque, coisas do tipo, mais ou menos desse tipo. E aí, qual é a solução front-end para um system design de um projeto como esse? É o que o Davidson vai apresentar hoje e a palavra está com você, Davidson. A palavra está com você, Davidson. Será que o Davidson tá ouvindo? Eu tenho Aê! que abrir, eu tenho que Aí, abrir, eu tenho aí, que abrir o microfone, né, para poder falar e vocês ouvirem. Manda aí, manda aí. Deixa eu abrir essa lousa aqui, porque eu nunca utilizei ela não. Vamos lá. Lousa interativa. Legal. A gente recebeu o link aqui. Eu coloco ela aqui. Ah, vocês abrem o link ou eu coloco ela aqui na tela? Coloca ela aí também, coloca ela aí também. Que aí grava, né? Porque eu não, acho que não vai para gravação que a gente estiver fazendo. Eu acho que tem Tá, vamos ver aqui. Oi? Todo mundo consegue acessar aí a lousa? Mas manda lá, vai desenhando aí. Tá todo mundo assistindo aí? Ou... Eu tô sim, conseguindo ver. Tá. Beleza. Então, contextualizando aqui um pouco, antes da gente começar,
eu tive até uma certa dificuldade para poder pesquisar e entender como desenhar isso aqui de alguma forma inteligível. A gente sempre acha, quando a gente procura sobre System Design, a gente sempre acha do back-end. A gente quase nunca acha do front-end. E a gente sempre acha um modelo do tipo assim, na frente eu tenho uma caixinha do cliente, e aí já passa para o back, e do back aí você faz um monte de coisa, load balance, separa lá É isso, velho. É isso os mesmo. controllers e tal. E aí, só que existe um universo no front, e o próprio front também tem em cada componente dá para fazer assim discussões de mais de uma hora para cada item, para cada parte do front-end. Então, só que é meio que não é que é negligenciado, é direcionado para aquilo que realmente interessa naquela entrevista. E como que seria aí uma entrevista desse tipo para o front? Deixa eu só me habituar aqui onde que estão as ferramentas aqui. Davidson, Canetinha. deixa eu só fazer um comentário aqui rapidinho. Eu vou criar uma outra lousa, eu vou te explicar por quê, tá? Essa sua tá criada na sua conta do Gmail e aí a gente perde o acesso, a gente não tem acesso, entendeu? Eu criei uma outra, tá aqui no chat, você pode, por favor, acessar por essa, gente. Desculpa a confusão, mas eu criei uma segunda. E aí essa vai ter, todo mundo vai conseguir acessar. Tá. Inclusive no YouTube, depois que você, aí eu coloco o link lá no YouTube e o pessoal do YouTube consegue abrir a lousa e tudo. Então só clica, por favor, nesse segundo link que eu mandei aqui no chat e a gente vai a partir dele. Tranquilo? Tranquilo. Aí. Tá todo mundo vendo ela aí? Tá perfeito. Sim. Beleza, deixa eu pegar aqui. Então, o que a gente tem geralmente aqui? Geralmente, nossa, vai ficar bem ruim de desenhar aqui, hein? Ali do lado tá vendo que tem um círculo? Você pode selecionar outra forma e desenhar, por exemplo, retângulos, olha lá. Entendi. Você clica, segura, isso, e seleciona outra forma para ser um retângulo. Clica e segura. Não. Na barra da esquerda, lá na barrinha tem um círculo. Clica naquele círculo da barrinha e segura, isso, e seleciona outra forma. Aí. Muito bom. Aí a gente agora vai apagar. Isso. Só apertar delete. Te ajudar aqui. Apaga tudo aí, então. Então, o que eu ia desenhar era... Manda bala. Pode falar. Não, vai lá, arrocha. Apaga isso aí também, então. O que eu ia desenhar era simplesmente aquele quadradinho cliente e o back-end, e aí o pessoal geralmente descreve muito o back-end. E aqui, no caso aqui, eu vou... Como é que eu apago esse cara aqui? Eu já apaguei pra você. Mas não tô vendo aqui ainda. Então, vamos lá. Então, no caso aqui, eu vou colocar aqui que do lado do cliente, vou... peraí. Cancelar esse carinha aqui. Eu acho que pra simplificar, velho, de repente escreve só os nomes com texto assim. Entendi. Sem fazer as caixinhas, bom, entendeu? Então aqui do lado do client, eu vou ter aqui, por exemplo, a gente pode começar especificando o que eu vou ter aqui de acesso, que seria o input search. E aqui embaixo
eu teria o scissors. E aí, galera, ó, se você tiver numa entrevista, por exemplo, no Google, os caras usam exatamente essa ferramenta que o Davidson tá usando agora para fazer a sua entrevista de System Design. Você vai desenhar exatamente aí e você precisa conseguir demonstrar o seu System Design usando exatamente esse negocinho aí. No caso do Google, por exemplo. Então eu recomendo que a gente tenha Treine. mais destreza A gente na tá hora treinando. de usar essa ferramenta. É Cara, a primeira vez que eu nem pensei em usar ela. Cara, né? confia, não faz as caixinhas. Isso tá tomando seu tempo. Sacou? Tá, beleza. Acredita em mim, porque senão você vai gastar mais tempo tentando fazer ficar bonito. Não me interessa ficar bonito. Ficar bonito. Eu quero que você me explique seu raciocínio. Tá. Entendeu? Então aqui do lado do cliente, eu tenho aqui duas interfaces, vamos chamar assim. Eu vou ter aqui duas interfaces básicas para eu trabalhar, que vai ser o Input Search e o Search Results. Que seriam o input para eu fazer a pesquisa, né? A caixinha. Uma busca dentro do site. A caixinha de pesquisa em si. E depois eu tenho uma interface para exibir os resultados. Na primeira... de cara, eu já falo que, olha, se pedissem aí nesse System Design só o Input Search, já era pano para manga para fazer um desenho totalmente completo, sem preocupar com os resultados, só com o input, porque aqui a gente tem naquele dia a gente sugeriu que tivesse um autocomplete. E o autocomplete ele pode ser muito complexo. Se a gente abrir aqui, por exemplo, o site do LinkedIn ou da Americana, vocês vão ver que quando vocês começam a digitar lá, você tem um autocomplete bem complexo, assim, tendo várias opções, dá pra ter um formas de System visualizar. Design só pro autocomplete, é isso que você tá querendo dizer. Só pra exatamente, só do autocomplete. Dá mesmo. Exatamente. Dá mesmo. E aí, aqui eu vou querer desenhar aqui não é bem desenhar, né? Vou até pegar a caneta para andar mais rápido, que eu quero só dividir aqui, olha. Por quê? Aqui, até chegar aqui no back-end, eu quero ter alguns intervalos aqui para poder exemplificar. Que seria aqui de onde eu não vou tratar do back-end, que seria a entrada para aquele outro System Design do outro dia que o Felipe desenhou. Se vocês, para quem acompanhou, tá lembrado aí que ele já desenhou a parte do back. Então, aqui do input, eu ainda tenho alguns estágios até chegar lá. A gente poderia partir aqui para desenhar a tela, mas mais tarde a gente desenha essa tela do input, para a gente ter uma noção. E aí eu vou começar a ter algumas coisas aqui nesse intervalo aqui, e aí eu vou começar aqui pela minha parte de tratamento de dados. O que acontece? Antes, num outro modelo que eu estava desenhando, a gente até fez uma outra conversa sobre, eu já coloquei direto a API e nela fazendo as consultas, né? Mas eu decidi que nesse design aqui eu vou colocar aqui um intermediador, que seria o Data Objects, ou repositórios aqui. Por quê? Porque aqui, através de um outro item aqui, chamado env, que vai controlar o meu environment, né, que seria o meu ambiente, eu posso colocar, eu posso determinar qual ambiente que eu estou utilizando. Isso vai melhorar demais, principalmente a parte de testes, porque aí eu posso mudar essa entrada de dados e trazer dados previsíveis para o teste, através de um mockup, ou aqui, olha, eu posso até colocar aqui, ó, que poderiam ser dados simulados, ou mock, ou a própria API. Só que aí eu posso mudar isso aqui eu posso mudar só mudando o ambiente, sem precisar de mudar nada na minha aplicação, para automatizar os testes. Então, de acordo com o ambiente, se ele é um ambiente de desenvolvimento, de homologação ou de produção,
eu consigo automatizar tudo isso aí. E aí, trazendo esses dados, eu posso agora trabalhar com minha aplicação e automatizar esses testes, independente se a API está no ar ou não, se eu tenho essa disponibilidade ou não. Outra coisa que a gente colocou no meio do caminho durante a nossa conversa, lá, inclusive, no System Design do Felipe, que era que em determinado ponto você tivesse que validar se a pessoa está logada ou não, porque poderia ter algum dado sensível. Vamos imaginar que, por exemplo, aqui no Input Search você não tem dados sensíveis, mas quando você vier para a parte de dos resultados, você pode ter algum dado que seja sensível, né? Então, aí você vai precisar de uma outra interface aqui, que seria a interface de login, que ela pode ser utilizada quando for necessário. Você pode vir fazer o input e as sugestões, mas na hora de você executar o result, por exemplo, você precisa estar logado. Então, você vai ter que precisar desse token aqui. Cara, posso fazer um comentário rapidinho? Pode, claro. Sem problema. Mano, eu tô adorando o que você tá dizendo e uma das coisas que eu achei muito legal, já de cara, foi... Olha que massa o jeito que você isolou o front-end do back-end. Na boa. Tá aqui o back-end, não me interessa, eu sei que o back-end existe, eu tenho consciência de que em algum momento eu vou me conectar a ele, mas eu sou front-end, eu não sou back-end. Então eu não vou falar de cache, de servidor, de load balancer, de não sei o que. Eu sou front-end. E aí você foca no front-end. Eu achei muito massa que do jeito que você montou, você já começou a dar pano pra manga de várias coisas do front-end que eu tô admirando aqui, eu tô achando bem legal. Por exemplo, a capacidade que o seu design tem de fazer o environment switch, de você mudar de produção para staging, para teste, para mock, para isso, para aquilo, e esse lance de você ter o data object isolado, e você pode ter, por exemplo, você citou aí o mock, o entrevistador não precisou te estimular a falar, você falou por si próprio que você sabe fazer isso, que você se preocupa com isso. Você intencionalmente colocou para fora que você está se preocupando do início com segurança e privacidade logo do front-end. Mano, cara, eu acho que tá no caminho certo, assim, absurdo. E é isso que o entrevistador tá buscando, entendeu? O entrevistador tá buscando esse cara que se preocupa com essas coisas. Esse design, no final, se você não desenhar as caixinhas, as setinhas e ficar aquele design meio vamos dizer assim, graficamente mal desenhado, você ainda tem vantagem comparado com um entrevistado, um candidato que vai fazer aquele design top, lindo, mas ele não vai falar nada de segurança, nada de privacidade, nada de teste, nada disso, entendeu? Então assim, só queria deixar esse comentário e, cara, muito massa, eu tô empolgado. Beleza, valeu. Eu vou colocar aqui talvez três chamadas que eu vou precisar aqui, ou os 3 objetos que vão ser controlados aqui na minha camada de dados, que seriam a autenticação. Aqui, eu teria mais um outro aqui, que seria o autocomplete. E aqui, eu teria mais um aqui, que seria o search. Cara, você pode, por favor, esclarecer a autenticação? Eu acho que a autenticação, você fala assim, login sim a enter. Não, é porque aqui na autenticação eu vou mandar para uma API de autenticação, né? Lembrando que aqui eu estou com os dados, eu estou com um ambiente de abstração de dados. Mas se eu for trabalhar com a autenticação e ela tiver ligada aí no meu de produção, eu vou ter que pingar lá na minha API de autenticação. E aqui eu tenho uma surpresinha aqui no meio, que é o que a gente não conversou ainda, que é o meu gerenciador. Cara, eu ainda. Desculpa, eu ainda não entendi. Quando você fala, você vai ter que pingar na API de autenticação. Eu ainda processo assim, você vai submeter o login do usuário
e receber de volta um token de acesso. Exatamente, Mas exatamente. isso não tá, É porque aqui. isso não tá no seu escopo. O seu projeto é a busca. O usuário já está autenticado. Já está autenticado? Autenticação é outro projeto. Autenticação é outro projeto. Só para te ajudar. É. Não, beleza, mas aqui de autenticação eu vou morrer aqui vou dar um passo só a mais e vou morrer, não vou falar mais dela, tá? Tá, Mas é porque aqui eu queria trazer para a discussão o seguinte: essa aplicação de front-end, e que usualmente é feito agora, ela é totalmente passiva e reativa. E aí, tem a forma de que você vai desenvolver em que todos os componentes, todas as interfaces que você está desenvolvendo, ela vai controlar os seus estados. E aqui você pode, ao invés disso, utilizar um gerenciador de estado global. Né? E aí, nesse gerenciador de estado global, você pode colocar aqui, por exemplo, o token, que se você vai autenticar, para quando você for mandar suas requisições. Aí você vai ter, por exemplo... vamos pegar aqui a parte do input search. Aqui você não tem setinha, não, né? Aí, tem. Vamos pegar aqui, ó. Tem? Tem. Lá naquele círculo, lá onde está o quadrado, para você agora, você clica e segura, aí tem uma setinha. Mas é uma setinha bem ruinzinha. Deixa eu ver se eu riscando aqui vai ficar bom. Risca aí, vai dar boa. Vai dar bom? Vai. Tá, aí eu tenho o input search, que quando a pessoa está digitando lá, aí eu vou mandar aqui uma requisição para o autocomplete, que ele não devolve aqui diretamente para o input, ele vai ter aqui um estado aqui gerenciável com as sugestões, entendeu? Vamos ver aqui, suponho que seja aqui eu tenho aqui as sugestões, certo? Desculpa, sugestões. Então sempre... Sugestões do autocomplete. Tá. Entendi. Aí eu vou vir aqui para o search de novo, porque esse componente aqui não é só o componente de input search. A gente pode desenhar ele logo abaixo aqui, logo adiante, para entender ele melhor, porque ele vai ser um componente, uma composição de componentes um pouco mais complexa, onde eu vou ter uma lista de sugestões e vou ter ainda uma opção que vai acionar aqui a outra busca para me dar os resultados, entendeu? O Thiago levantou a mão. Pode falar. Cara, não é para atrapalhar não, tá? Eu também sou front-end há um tempo, é até uma dúvida minha. No autocomplete, como é que você prefere fazer? Você já faz uma busca antes para ter algumas coisas ali no autocomplete, ou você faz reativo, toda hora fica batendo na API para trazer todo o autocomplete do que o cara tá digitando? Boa. Se você vai fazer uma busca antes, você vai completar com o quê? Oi? Se você vai fazer uma busca antes, você já vai completar com o quê? Não, tô falando, no tempo o cara tá digitando ele o autocomplete. Se você fizer ela reativa, você sempre vai batendo na API para buscar ela, ou você já deixa alguns dados ali? Como é que você faz isso? Tá, é legal essa pergunta que você falou, ela traz até para uma discussão, uma coisa que eu até discuti recentemente, que eu nem sabia o nome da palavra certa, eu sempre usava delay, mas o nome correto que o pessoal utiliza é o debounce, que quando você estiver digitando, ou o cliente estiver digitando, você tem que colocar um delay justamente para você não fazer requisições extras à toa. Então, a pessoa digita, quando ela para de digitar, você aguarda ali tantos milissegundos para fazer o primeiro disparo, por exemplo. Senão, a cada letra, a pessoa apagou, você dispara, digitou, dispara, então você economiza ali 5, 6 requisições para uma só, quando a pessoa digita e dá um tempinho, você detecta que ele parou de digitar um pouquinho. Aí você dispara para ter os resultados e não fazer loucamente a qualquer suspiro do cliente. Seria isso que você estava perguntando? Alô? Eu acho que seria mais ou menos isso. É basicamente isso. Isso. Entendi. Então, posso dar uma apimentada? Deixa eu dar uma apimentada? Pode, claro. Então, eu trabalhei numa empresa de reconhecimento de músicas um dia, tá? Um tempo atrás.
Não era Shazam. Era tipo um Shazam, só que comercial, não era pro público. E uma coisa interessante com esse lance de vamos dizer assim, autocomplete, que a gente é uma analogia interessante, mas existem músicas, gente, que são absurdamente mais populares do que outras, entendeu? É muito comum em uma certa semana você reconhecer a mesma música 1 milhão de vezes, se vocês estão entendendo. Agora, aquelas músicas clássicas de 200 anos atrás, elas são muito pouca gente escuta isso. Essa é a verdade. Então, o autocomplete, vamos dizer assim, a predição para a gente agilizar o processo de reconhecimento, a gente tinha um dicionário de autocomplete, vamos dizer assim, musical, que era instalado no celular da pessoa, direto, com as músicas populares daquela semana. Então, toda semana a gente empurrava para os clientes aquelas músicas que são daquela semana, entendeu? Que tinha altíssima chance de bater nesse banco de dados local. E aí o que não batia, a gente mandava para o servidor. Então, o nosso sistema, o nosso sistema, mesmo no front-end e tudo, você não precisa se preocupar. A gente está falando de front-end, tá? A gente não precisa se preocupar absurdamente com qual é a mecânica de se vai ser local, se vai ser no servidor, se vai ser em memória, se vai ser no Redis, se vai ser sei lá o quê. Mas ter uma noção do funcionamento vai ser legal. Então, por exemplo, no front-end, se você tiver um data source de autocomplete que seja híbrido, um pouco ali no servidor, um pouco aqui no cliente, alguma coisa do tipo, entendeu? De repente, vale mencionar. Só queria compartilhar isso com vocês, mas a gente tem 2 pessoas com a mão levantada também. A primeira da fila aqui pra mim é o André. Então, diz aí, André, o que você manda? Então, o que você acabou de descrever aí, Demetrio, é uma estratégia de caching de push, mais ou menos. Você usar essa estratégia aí que você descreveu. Exatamente, cache de push. Então, assim, vale a menção, tá? Tanto no front-end quanto no back-end, lógico. Mas se você falar, cara, você tá na loja de esporte, aí você pode mencionar, sei lá, você tá no Brasil, todo mundo quer a camisa da seleção. Mano, faz o push da camisa de seleção pro cliente, entendeu? Você já, meio que 90% você já sabe das pesquisas de camisa da seleção, já enfia camisa de seleção pra agilizar a parada, entendeu? Sei lá, eu acho que... Talvez seja um momento de... Diz aí. Opa. Manda aí. Talvez seja um momento até de mencionar, como eu não vou colocar aqui no design, mas talvez seja um momento até de mencionar que, olha, nessa estrutura aqui de objeto de dado, eu posso ter implementado nele uma estratégia de cache local. Essa estratégia de cache local ela pode ir para 2 caminhos. Pode aproveitar o próprio cache do HTTP, se a requisição for repetida, ele puxar desse cache, ou eu posso implementar propositalmente ali um cache local ou usando o cookie, ou não, ou só usando objetos na memória, e com um tempo de vida pré-definido, que às vezes a pessoa começa a digita lá sapato, aí ele refina um pouco mais sapato, amarelo, aí depois ele apaga e volta só para sapato, então em vez de eu disparar de novo essa requisição, eu puxo desse cache ali momentâneo ou local, e aí posso até definir quanto tempo de vida que esse cache pode ter localmente. E aí seria nessa camada aqui. Nessa camada aí. E a pessoa que estiver fazendo uma entrevista para back-end, aí, maninho, vai fundo para dentro. Você vai dizer como que a estrutura de dados que você vai utilizar para o cache local é uma árvore, não sei do que, o cache do servidor vai ser no banco de dados XYZ. E aí o cara do back-end tem que saber a estrutura de dados. O cara do front-end, ele só tem que saber como que os componentes se conectam e reagem. Mas tem que saber a estrutura de dados também. Mas assim, a exigência que vai ser dada do conhecimento de estrutura de dados para uma pessoa de front-end, cara, front-end tem que saber... É diferente. E a galera do back-end, você não precisa saber contraste, entendeu? Ou internacionalização, da mesma forma, tem que saber sim, mas não da mesma forma que o cara do front-end. Então, se alguém aqui no grupo for DevOps, aí você vai falar se o seu cache vai estar numa CDN ou se vai estar, sei lá onde, num load balancer, não sei das quantas, entendeu? Se é LRU, MRU, esse tipo de coisa também. É isso. Perfeito. Aí eu queria fazer uma pausa rapidinho. Mas eu acho que
Diz aí, André, desculpa. Eu acho que o que fica aí é o que você falou, né, Demetrio? Mesmo por front-end, que ele não necessita saber isso, mas vale a menção. Vale a Então, se menção. você chegar e falar assim, aqui a gente coloca um cache assim, com uma estratégia de push, por exemplo, só isso já basta. Aí o recrutador já fala, não, beleza, ele já sabe o que eu Isso acho que existe. que ele deveria saber como É front-end. isso, é isso. É. Eu queria fazer uma pausa rapidinho, desculpa, David. Desculpa, André. Primeiro eu queria Uma última coisa. Diz aí, diz. Dessas questões de menções, é interessante a pessoa pelo menos mencionar essas estratégias, porque quando está falando de front-end, a pessoa geralmente pensa como aplicação de que eu não preciso preocupar com escalabilidade porque cada front-end está rodando o seu próprio tal. Mas é muito importante demonstrar que você está preocupado com isso, porque o front-end mal feito ele pode inundar o back-end lá de uma forma errada e exigir mais do back-end. Então, se você trata tudo isso aqui no front e busca no back-end só o que for necessário, é uma forma de desafogar e o back-end ali, a escalabilidade dele é um ralo de dinheiro. Exatamente, cara, perfeito. Antes de continuar, eu queria só mencionar que na fila tinha uma outra pessoa com a mão levantada que depois desapareceu, não sei se foi intencional, só queria mencionar se você ainda quiser participar. Kelvin, manda aí, Kelvin, fala aí. Era só um comentário pontual aí, eu ia até deixar para seguir logo, demorar. Mas, já que você tocou, basicamente o que você falou junto com o que o Thiago mencionou, que, tipo, na minha visão, em alguns sites específicos, dá sim para usar essa pesquisa antecipada, justamente se você tiver alguma coisa guardada com pesquisas mais comuns, né, daquele site. Tipo, igual o David usou, por exemplo, o site da Americanas deve ter itens lá que são muito, muito procurados. Então, talvez ali você deixar um cache já preparado de primeira com essas mais procuradas ali, já resolveria pelo menos algumas buscas na API lá do cache, né? E aí você já carregaria isso na hora de carregar a aplicação, você já carrega esses objetos ali de dados já com esses resultados. Exato. Aí, cara, obrigado. Perfeito. Eu só queria fazer menção aqui rapidinho, falta só alguns minutos pra gente encerrar. Primeiro eu queria perguntar se alguém aqui no grupo tá viajando total, não sabe o que a gente tá falando, tem algum termo que você não tá entendendo. A gente pode sempre dar uma pausinha, então eu vou aleatoriamente aqui pegar aqui da lista alguns nomes. Vamos começar por pessoas que estão aqui pela primeira vez. Alisson Lima, cara, tá tudo certo? O que você tá achando? Tem alguma dúvida até agora? Não, para mim tá tudo certo. Esse assunto de System Design é um pouco novo para mim, mas eu tô conseguindo entender a lógica. Tá rolando, né? Legal, massa. Realmente eu também tinha essa visão de que System Design era algo bem de back-end, assim. Bem de eu back-end. nunca tinha visto nada de front-end. Então agora eu tô tendo essa oportunidade. Legal, cara, perfeito. Obrigado. Ana Guerra, tudo certo aí do seu lado? Tá conseguindo acompanhar direitinho? Tem alguma dúvida? Tudo certo por aqui também. Por enquanto nenhuma, obrigada. Legal. Agora eu vou pegar um veterano. Davi Sena, você tá com alguma dúvida? Tá conseguindo acompanhar direitinho? Se puder falar. Como sempre, sem make. Beleza, tudo certo, perfeito. Então, gente, obrigado de novo pela participação aí de vocês. Um comentário que eu queria dizer é o seguinte. Vocês estavam falando agora de escalabilidade, tá? A escalabilidade, pelo conceito e o que a palavra significa, e como a gente associa sistema de design, problemas complexos e sistemas grandes sempre a back-end, a gente esquece do front-end, a gente acha que escalabilidade só tem de dois tipos, que é ou você coloca mais máquina, ou você aumenta a máquina, certo? Significa, coloca mais um servidor, vamos escalar, compra servidor, liga na tomada. Ou você bota mais memória, vai lá, abre lá, bota um pente de memória, troca o processador, aumenta a capacidade da máquina que já existe. E a gente imagina que escalabilidade é só isso. É claro que é isso, mas não é só isso. Olha como é que um sistema escala de front-end, tá bom? O Davidson começou mencionando que o input, que é a caixa que o usuário digita,
e o resultado, certo? São componentes separados, são componentes diferentes. Você acredita que se tiver uma equipe, um time inteirinho trabalhando só com input e um outro time inteirinho trabalhando só com resultado de busca, isso também é escalabilidade? Você pode ter, por exemplo, vários... pensa comigo. A gente está falando de uma multinacional, uma loja de esporte multinacional, certo? Você é front-end, tá bom? É uma entrevista para front-end aqui. Olha o que você tem que estar pensando, olha o que o recrutador espera. E se tiver lá num país daqueles que escreve da direita para a esquerda, ou que lê de baixo para cima, como é que vai ser o seu resultado de busca? É outro componente, é outra parada, é outra... Não. A correlação é a mesma, mas o funcionamento é diferente, entendeu? E aí E aí a gente começa... Rapidinho, a escalabilidade de um sistema de front-end, do front-end de um sistema, às vezes, a possibilidade de você componentizar e você escalar no sentido de ter componentes escaláveis. A escalabilidade de componentes, não de hardware, não de rede, entendeu? Então, se você tem... Eu tenho um problema, falando por mim mesmo, eu tenho um problema de vista grave e a minha visão piora com os anos, mas enfim... Em algum momento eu preciso fazer um transplante de córnea. E quando o momento tá chegando, já fiz 2 vezes. Quando tá bem perto desse dia chegar, a minha visão fica horrível. Aí eu começo a ser aquele usuário de tela de alto contraste. Fica aquele preto laranjado, horroroso, gigante. Eu uso aquilo. Em algum momento. De 10 em 10 anos. E eu percebo, eu consigo ver a diferença. Isso afeta a minha vida. E sistemas de front-end bem feitos e que conseguem me atender. Faz sentido? Então, será que o design que você está desenhando vai funcionar bem com leitor de tela para quem é cego, ou vai ter um componente de alto contraste, ou ele vai permitir ler da direita para a esquerda, de cima para baixo, outros alfabetos, vai caber ali caracteres orientais, aqueles caracteres chineses ou coreanos, entendeu? Isso tudo também casa. Aí, antes de passar para você, Davidson, porque eu falo muito, quero falar algo tudo de uma vez, para não ter que voltar para mim. Tem uma coisa que... Gente, eu acabei de esquecer o que eu ia dizer agora por último. Olha só, eu falo tanto que eu acabei esquecendo. Deu aquele branco de falar demais. Não, eu não me lembro. Olha que vacilo. Mas enfim, pensem nisso como... lembrei agora, acabei de lembrar. Galera, por favor, se você estiver dividindo a sua atenção com outra coisa, eu queria que você focasse no que eu vou falar agora. Isso é muito importante. O entrevistador, ele vai te avaliar da seguinte forma: se ele precisou te cutucar para você, se ele precisou te dar a dica para você dizer, isso é um ponto que ele te dá. O entrevistador fala, como que o Davidson se preocupou com segurança e privacidade? Aí o entrevistador vai colocar lá na ficha dele, dizendo, eu precisei puxar a corda pro Davidson com relação à segurança e privacidade. Eu tive que ficar tirando dele. Aí ele vai dar o ponto 1 lá. Se o Davidson proativamente fizer menção e no design dele já tiver no DNA do design dele segurança e privacidade, o entrevistador vai dar 3. Vai falar, velho, o Davidson tem segurança e privacidade no sangue. Ele não precisou de nenhum estímulo externo. Entendeu? Então, para você que estiver fazendo system design, você toma 0 se você não fizer menção nenhuma. Ou se o entrevistador tentar te dar uma dica ali e você ignorar, vai ter sim, tá, entendeu? Ou ele vai te dar uma pontuação menor se ele tiver que te colocar alguns elementos que estiver faltando. E ele vai te dar a pontuação máxima se você trouxer esses elementos sem precisar ser cutucado. Então, leva isso em consideração. E os elementos que eu falo para vocês, André, eu vi sua mãozinha, me dá um segundo. Segurança, tá? Privacidade, testabilidade. Velho, gente, por favor, meninos e meninas, testabilidade tem que estar incrustado. O Davidson, ele meio que
já demonstrou um tanto ali que ele se preocupa com testabilidade também, quando ele colocou o switch de ambiente, que é o lance ali do mock, API e tal, não sei o que. Ia ser legal ouvir um pouquinho mais disso, mas ele já está mais tendencioso a ter uma nota maior, porque ele já demonstrou ali que ele se preocupa com isso. Gabriel, eu falei testabilidade, a capacidade de teste. E eu queria ouvir do André. André, você está com a mão levantada? Isso, essas características que você citou no caso do entrevistador dando as notas para cada uma dessas valências aí, né? Testabilidade, segurança, privacidade e tal. Isso é eliminatório ou isso vai determinar, por exemplo, o level que você vai entrar caso você passe no processo? Como que você enxerga isso? De level, os levels, para quem não sabe, os levels são como se fosse júnior, pleno, sênior, tá? Então, vamos supor que a empresa seja de 1 a 10, ou de 1 a 5, vou colocar assim, de 1 a 5. Para os levels iniciais, 1, 2, 3 ali, empresa nenhuma vai te eliminar por conta de uma questão de system design. É muito provável que você nem faça a entrevista de system design para levels iniciais, certo? Quanto quanto maior o level, mais exigente os caras ficam. Então, se a sua entrevista, por exemplo, fala do Google, tá? Que é onde eu trabalho. Se for nível 6, é mortal, que é o maior nível que você entra, né? O maior nível de entrada. Você tem que mencionar, tem que ser proativo e tem que ser assim, com zero interferência do entrevistador para nível 6. Zero. É mortal. Para nível 4 e 5, aí é uma pontuação mesmo. Você vai pontuando. E aí a questão é, por exemplo, naquela rodada ali, naquele mês, você tem um monte de entrevistado, de candidato, né? Fazendo, sei lá, 70 pontos e você faz 65, talvez não foi a sua rodada. Mas algumas empresas, elas deixam de contratar, tá bom? Elas ficam com a vaga aberta se você não ultrapassa uma pontuação mínima. Isso também acontece. Então vamos supor que eles definam que o corte para aquela posição específica seja 70 pontos. Se ninguém pontuar mais do que 70, ninguém entra de verdade, fica aberta o resto da vida. Ou se mais de um pontuar com mais de 70 pontos, leva o que tiver mais pontos. Entendeu? Então sempre é bom mencionar. Para front-end, tá? Você tem que saber também internacionalização e acessibilidade. No sangue. Não tem conversa mole. O seu design tem que demonstrar a todo tempo acessibilidade e internacionalização. Fala aí, Davidson. Manda bala, cara. Tá contigo. Então, para finalizar, né, já faltam pouquíssimos minutos, para o pessoal que está aprendendo, que está começando aí, que nem eu, fazendo as pesquisas, esse diagrama que a gente desenha não é sobre ficar bonito ou não, é sobre o quanto você consegue, pelo menos é o que eu acho, que eu percebi, o quanto você consegue comunicar com o entrevistador e o que você consegue transpor para ele, né? Mostrar para ele que você entende. Tanto que na minha primeira versão aqui, mostrar aqui para vocês, é muito mais bonitinho, mas essa outra versão que está toda avacalhada que a gente desenhou agora, comunica muito mais do que essa versão aqui que era bonitinha, entendeu? Então, é muito mais sobre você conseguir falar o que você domina e tomar os cuidados também para não trazer para a discussão coisas que você não domina, porque fatalmente o entrevistador vai cutucar em tudo que você vai colocando, o entrevistador pode estar sujeito a falar assim, mas e como que você faz isso? Mas e você está utilizando aqui o gerenciador de estado? Mas e como que é? Como que você usa? Então, se você não sabe, evita, faz de um outro jeito e tal, e não traga para discussão, porque você vai ser cutucado por aquilo, e às vezes você está jogando um holofote em cima de alguma coisa que nem entraria no debate. A última coisa que eu queria falar era sobre essas nomenclaturas. Tentar abstrair o máximo de qual a tecnologia que você está utilizando ou que você vai utilizar. Eu, no caso, eu me baseei tudo aqui no React, mas isso aqui a pessoa poderia utilizar falando sobre Angular ou algumas outras coisas que eu nem faço ideia de como que é, mas é porque está tudo muito bem abstraído. Aqui no gerenciador de estado, por
por exemplo, seria o Redux, teria os hooks aqui para poder pegar os eventos, tal, mas tudo abstraído. Você não precisa de falar qual tecnologia. Isso aí vale para Angular, isso aí vale para React. Vale, porque ele está no nível de abstração antes da linguagem do framework. Boto muita fé. E aí, se você for especialista em um ou no outro, você joga os componentes dos quais você é especialista. Mas eu ainda defendo isso que o Davidson falou. Sempre vai ser melhor você usar o termo mais abstrato possível, o nome abstrato daquela tecnologia. E aí, se o cara falar qual é o gerenciador de estado aí que você gosta, aí você vai ter que saber pelo menos uns dois. Eu sei do Redux, não sei qual seria o outro, mas eu imagino que um bom engenheiro de software front-end vai saber uns 2 ou 3 gerenciadores de estado. Aí o Thiago falou aqui, ó, NGRX. Mas nem sei, mas beleza. Aí, ó, tá vendo? Começou a surgir um monte de tecnologia aí. Mas ao invés de usar JTAI aí que você falou, ao invés de falar isso, o nome do troço já pronto, fala o nome do problema que ele resolve. Ele é um gerenciador de estado global. Bota fé? Davidson, cara, obrigado demais por compartilhar sua solução com a gente, de coração. Obrigado, gente, por participar. Desculpa ter perdido aqueles minutos lá no início, tentando ajustar aqui meu microfone. A gente teve umas dificuldades técnicas aqui hoje. Mas espero que todo mundo tenha gostado. A gente está um pouquinho acima do horário, então eu só queria fazer um pedido para vocês. A gente pode fazer um screenshot aqui pra gente guardar. Eu vou colocar lá no grupo, pode ser? Aí eu vou pedir para todo mundo que puder abrir a câmera. Eu vou fazer um screenshot aqui pegando aquelas miniaturazinhas mesmo. Não vai aparecer a sua cara grandona assim, não. E aí eu vou contar 1, 2, 3. Quando eu falar já, eu vou soltar o mouse aqui. Ah, não! Não fala nada no chat, não, porque senão vai aparecer aqui. Não, tá calor aqui, posso abrir a câmera, não. De boa. O cara deve estar sem camisa lá, sei lá. Mas vamos lá, eu vou contar 1, 2, 3. Ó, calma, tá certinho agora? Vamos lá? 1, 2, 3. Gente, obrigado demais pela participação de vocês. Eu prometo que a gente vai se encontrar de novo terça-feira que vem e eu conto com a participação de vocês, tá bom? Obrigado demais. Valeu, obrigado aí. Valeu, Valeu, galera. Valeu.